Fala pessoal, beleza? Bom, a gente está aí com mais um Precast, né? O podcast do pré-fabricado, começando aí com mais um tema aí interessantíssimo aí pra gente poder seguir no dia de hoje. Antes de a gente começar, eu queria pedir para todo mundo curtir o vídeo, compartilhar, coloque aí no grupo do WhatsApp, em vez de você mandar o bom dia para sua família, manda no grupo da empresa lá, entendeu? O podcast aí vai ser muito mais útil. E eu tenho que cumprir uma promessa também, que minha filha falou que eu nunca falo o nome dela, então um beijo, Beatriz, viu? Ela falou que ela assiste e eu tenho que mandar para ela, porque senão você já viu, né? Então tá aí, já mandei. Bom, hoje a gente tem mais o nosso querido e sumidíssimo Fabrício está aqui com a gente. Vamos conversar hoje, né? Que dia eu esqueci de te apresentar, sabe? Então agora hoje eu lembrei. Valeu, velho. E hoje, cara, depois de muito tempo, muita insistência, eu consegui trazer aqui o nosso Myron aí, que é o... Cara, se não fosse o Myron, talvez a gente não ia estar aqui. Né? Se ele não tivesse me contratado, eu não estava te conhecendo. Um dos nossos grandes professores do pré-fabricado está aqui hoje. Exatamente. Então, obrigado, viu, Myron, por você ter vindo beleza, aí. É um te agradeço prazer demais. Aí estar fazendo esse bate-papo aí com vocês, essa troca aí de informações. Vamos lá. Legal. Bom, o Myron, eu queria que você, assim, eu dispensa a apresentação para mim, porque antes de você falar de você, eu queria só comentar um pouco, né? Porque a gente, na nossa jornada, quando o Fabrício começou lá na Premo, né? Então, ele me chamou. Eu lembro o dia que eu fui lá fazer entrevista, que é tanto de projeto assim. Eu falei, nossa, tem que fabricar isso tudo aqui. Eu falei, nossa senhora, o cara vai me matar. Eu tô frito. E aí, cara, já vamos para quase 20 anos disso aí, né? 2006. Eu não esqueci. O Fabrício me chamou, fui lá na salinha, subi as escadas, tava lá na sala dele lá. Fui lá conversar e eu acho que grande parte da Planix nasceu disso aí. Porque o Fabrício já conheço desde os 15 anos. Mas eu não sabia nada de pré-fabricado, então meu professor está aqui. Tem 2 professores aqui comigo aqui agora. Esse aqui é mais novo, né? Esse aqui não conta, não. Mas na realidade era essa necessidade, né, de planejar, né? Não tinha nada, né? Você pegava... Aliás, porque o computador tinha, né, pouco tempo, era um artigo caro, né? Então... e quanto mais se falar em planejamento com gestão pelo computador, pela informática, né? Então, acho assim que o programa de vocês acabou nascendo junto com esse aumento de tecnologia e a necessidade da Premo, inicialmente, né, de criar, né, uma forma de planejar e controlar a produção, que o importante ter um planejamento que seja possível acompanhar e controlar a evolução do planejamento, né? Exatamente. Então, acho que vocês tiveram realmente lá uma chance de que não existia nada e vocês foram crescendo. Era tudo mato. Não, eu lembro que o planejamento das obras a gente fazia com papel quadriculado e marca-texto. Cada dia que produzia uma peça, pintava um quadradinho. Tinha colorir. Gostei, tô da velho. Era bom. Já. Isso é quase uma terapia, você sabe, né? Fazia. Todo dia marcava quadradinho, né, velho? Não, e o interessante é que aqui te dava uma verificação visual, né? Você olhava e falava, isso aqui tá... Tantos % da obra está pronta ali no olho, pelo que estava colorido de pronto, colorido de projeto. Mas talvez por da expertise, né? Então acho você conseguia enxergar bastante isso, né? Mas quando eu cheguei lá, eu falo até com todo mundo, em 2006, vocês já faziam, a empresa já fazia coisas que hoje, muitos lugares eu não via fazendo. Principalmente, por exemplo, o desenho 3D, você imagina em 2006? Fazia em 2006 já tinha, e ela deve ser de antes disso. Porque quando eu cheguei já era. Né? Então, assim, para mim já era normal do pré-fabricado ser dessa forma. E não era. E acabou que eu aprendi muita coisa lá. Então, assim, é uma escola, né? Foi para mim uma escola grande. Tem lugar que a gente, né, que eu visito, né, clientes, né, que eu visito. Chega lá, você fica, mas não é possível, né? Nós já temos uma associação, né, de fabricantes, né? E o Brasil já tem no mínimo aí empresas
70, 80 anos aí que tá no pré-fabricado, né? E eles estão lá ainda, coisas no Excel, assim, ultrapassadíssimas, né? Tem empresa muito mais nova, que está muito mais tecnologicamente respaldada, né? E acaba conseguindo mais até desempenho do que quem não está. Eu acho que continua no Brasil uma grande dificuldade, que é a colocação de equipamento e tecnologia, né? Todo equipamento é muito caro, né? Assim, você vai comprar com a inflação nossa, vamos dizer, tá baixa para nós que estamos acostumados com inflação alta, né? Mas quando você fala em 1% ao mês, você comprar um equipamento e ele não te dá essa resposta, ou ele te dá paradas, né? Você tem lá você está trabalhando, quando vê, acabou. Não tem venda mais, a sua empresa murcha ali e você tem uma conta para pagar, né? Você tem aquele investimento para pagar, né? E isso acaba fazendo com que as empresas trabalhem com a mão de obra barata, porque ela não é especializada, né? Ela é uma mão de obra advinda da construção civil tradicional, e isso acaba que traz um pouco dessa improdutividade que é da construção civil normal, né? Eu acho que as empresas maiores já estão num outro patamar, né? Já conseguiram colocar equipamentos, mas ainda estamos longe ainda, né? Estamos longe. Conta um pouquinho da história aí, mas da sua história aí nessa jornada aí da construção. Na realidade, quando eu formei, o Dr. Renato do Vale Dourado, dono da Premo, né? Que para mim foi o grande professor que eu tive, pela visão, pela gestão que ele tinha sobre todos os aspectos e a inteligência dele, né? Pessoa excepcional. O Dr. Renato pediu a um professor meu a indicação, eu tinha acabado de formar, ele me ligou, falou assim, eu queria que você fosse trabalhar comigo e tal. Ele falou, Dr. já estou trabalhando numa empresa aqui. Ele falou, não, mas vamos lá conhecer comigo. E eu fui um sábado lá na Premo, né? E aí, como diz o outro, fiz xixi até da árvore lá, não teve jeito, né? Aí... É o concreto desse vírus. Foi 20 anos lá na Premo. Quando você entrou lá? Que ano que foi que você entrou? Eu entrei em... Como é que é? Formei em 87. 1900, né? Não é 800, não. É 1900, né? Entendi. Eu entrei num ano depois que desse eu século, formei. do século passado. Entendi. Aí. O Dr. Renato não tinha nem 100 anos. Tá. Então, assim... e aí comecei lá, implantando sistema de qualidade, laboratório, né? Não tinha, né? Eu entrei para cuidar da qualidade. Criar os primeiros checklists, acompanhamento, controle de concreto. Olha só, em 97, cara. Então, 97. 87. Fazendo checklist de peça 87. E aí começou esse processo, e eu fui, aí a empresa foi aumentando, né, a produção. A Premo tinha uma parte lá no Barreiro, que funcionava separado, né, que fazia lajes. Para quem não conhece BH, Barreiro é como se fosse uma grande BH, é quase divisa da cidade, né? E o interessante da Premo, que a laje Premo, essa laje vigotinha que a gente tem com tijolo. Com tijolo, a Premo fabricava na época 20 mil metros quadrados por mês. Lajes Premo. E aí era lajes Premo. Quando a pessoa falava assim, aqui não, eu não vou fazer laje comum, não, vou fazer laje Premo. A laje Premo era o sinônimo, né, da laje pré-fabricada, né? Então, foi muitos anos, ela foi campeã de venda mesmo. Depois, como é uma tecnologia relativamente fácil, né? E fácil ter novos concorrentes, foram entrando pequenas empresas que foram realmente a concorrência, né? Com a empresa maior, ficou complicado, e ele foi migrando, né, para o pré-fabricado de maior porte, né? Mas aí eu fui ficando na Premo até que um colega lá, que era o gerente de produção, teve que afastar, ficou doente e tal.
eu assumi a produção. Esse gerente não voltou para a empresa mais, né? Ele achou melhor não voltar, e aí fui ficando, assumi a produção em vez da qualidade. Depois de um tempo, uma cobrança que eu fazia muito para o Dr. Renato, o Hélio, né? Que era o filho do Dr. Renato, que assumiu, né, o controle da empresa, é que existiam diversas empresas dentro da empresa. Então, existia a Premo Projeto, a Premo Montagem e a Premo Produção. Então, aquilo não havia uma interlocução rápida e fácil. Cada um conduzia a sua empresa de uma forma que achava que era o melhor, né? Você dá um exemplo, né? O projeto chegava lá e escolhia. Eu vou projetar assim, eu vou projetar os pilares todos, depois vou produzir as vigas todas, depois vou projetar tudo. Ou vou projetar assim, assado. Que não necessariamente era a necessidade da fábrica, né? A fábrica resolvia produzir de uma forma que vou produzir do mais fácil para o mais difícil, uma coisa assim, sem estar de olho na obra. Então, chegava na época da montagem, eu tinha peça produzida que não interessava e peça que eu precisava produzir que que precisava montar não estava pronta. Né? E aí essa interlocução foi quando aí a criou uma diretoria de processos que estaria englobando essas 3 áreas, né? Que eu achei muito interessante. Conseguiu dar uma outra velocidade à empresa, uma outra definição, né? O que a gente fala hoje, e que vocês já falaram muito nos podcasts sobre o planejamento, né? Ele é essencial, né? Sem planejamento não tem jeito, é jogar dinheiro fora, né? Então, na hora que você faz um planejamento, começando lá na venda, né? Onde você já enxerga como que você vai montar, se vai ter acesso, se não vai, que problemas que você vai enfrentar, você já começa a direcionar, né? Quantas vezes a gente definiu, por exemplo, que o final da obra tinha uma rede elétrica e que não ia poder montar pilar daquele jeito que estava imaginando. Então vamos partir o pilar no meio, que aí eu consigo montar sem estar arriscando por causa da rede elétrica. Isso tudo surgiu porque tinha um pré-estudo da obra antes de vender, né? Porque senão depois que você vendeu, já era. Está vendido, né? Então, você pode amarelar enquanto está nessa negociação. Você tem um tempo, né? O que a gente falava. Eu não preciso fazer esse trabalho todo de visita à obra, essas coisas tudo para ver essas condições em todas as obras. Claro. Nenhuma empresa aguenta fazer um orçamento apurado. Então, você tem, né, à medida que você vai criando essa biblioteca de informações, né, das obras que foram vendidas, né, por similaridade, né, são iguais, parecidas, por causa disso, você consegue ter um preço já de metro quadrado ou de metro cúbico que você consegue estimar. Logicamente, a obra está com chance de venda, você vai afinando essa informação. Por quê? Porque o cliente está querendo abaixar o preço e você está querendo ver se o preço que você deu inicialmente vai ser capaz de suportar aquilo que você vendeu. Então, é interessante, depois que começou a esquentar a venda, aí você vai lá, olha, estica, vê e tal. Por quê? Se vender, está sob meu controle, né? Isso funcionava normal, né? A venda, você fala, a obra tal está esquentando. O projeto dava uma refinada, né? Dá para diminuir a taxa aqui. Até aquele estudo de forma, né? Por exemplo, às vezes tem viga que dá para você colocar tudo igual, em vez de ficar mudando de seção. Sim. Isso é custo de forma, né? Então, você fazia isso por quê? Para dar ao vendas todas as ferramentas que ele tinha para negociar. Então, ele sabia até onde que ele podia ir, com custo enxuto e conhecido. Então, o custo era conhecido. Então, quando você fechava
depois da obra montada, entregue, a Prema tinha um negócio muito legal que era o fechamento da obra, né? Então a gente fazia uma reunião com os proprietários, a diretoria e tal, que os setores apresentavam, né, o que aconteceu. Então, além dos pequenos problemas, a obra não rendeu porque esse console ficou menor, teve que quebrar, teve que fazer isso, isso aqui, aí atrasou a obra, teve que pôr peça no chão. Além daquela historinha, quanto que estava previsto no orçamento e quanto que eu gastei. Uma gestão de custos mesmo, né? Durante e no fim, apurar se aquilo... Por quê? Porque o interessante é você ter o seu custo conhecido. Margem de lucro é outra coisa. Porque se você trabalha com o seu custo folgado, você não sabe até onde você pode ir para dar desconto. Às vezes é interessante você estar lá com uma margem pequena porque o seu custo está inchado. E aí o cara chega e você está com pouca obra, eu te dou tanto. E você, às vezes, sai fora. Você não tem segurança. Né? Agora, se você tem segurança do seu custo, aí o seu BDI, sua coisa, você decide até onde você quer. Mas você sabe que se eu cheguei no lucro zero, é zero. Desde que cumprido as etapas. Tem que ter uma gordurinha? Lógico. O risco, né? O risco de... Você vai na montagem, por exemplo. Se pegar chuva, não tem muita conversa, né? O cara do guindaste, o guindaste está à sua disposição. Não tem... se você tem uma parceria, o cara vai te dar um desconto e tal, mas aquela conta está comendo, né? Se você tira aquilo da obra, o cliente fica louco, né? E às vezes vai chover 2 dias só, quando vai chover 2 semanas. E aí? Equipe tudo parada. Então, a montagem tem que ter um estudo legal na hora de fazer exatamente por causa disso, né? Mas eu acabei dando uma volta, mais longe. Quem assistiu 10 minutos já teve uma aula de pré-fabricado aí, já pode encerrar o podcast. Mas, na realidade, depois, quando deu um tempo, 20 anos de Prema, eu achei que estava na hora de sair do pré-fabricado. Né? Não, sair do pré-fabricado não. Sair do pré-fabricado. Aí não tem jeito, isso é uma doença. Fui para Uzi Minas Mecânica. Adorei lá. Coisa de cinema. Você trabalhava na hora do almoço, tinha piano tocando na hora do almoço. Um negócio interessante. Trabalhou na Chegava lá o almoço, tinha 4, 5 tipos de carne, e se você não quisesse nenhuma, você podia fazer um pleito lá, que eles faziam uma massa para você, uma comida vegetariana. Você poderia ir ao dentista lá na Uzi Minas, na sede da Uzi Minas. Ali no Ouro Preto. Negócio assim, se chegava o horário, era de 8 às 5. Você até estranhou. Quando eu cheguei às 8, não tinha ninguém lá. Como assim? Quando chegava às 8h30, 9 horas. Tá errado isso. E 5 horas, quando você bobeava com a cabeça baixa, quando você olhava, já tinha todo mundo embora, só estava você lá. Era um negócio espetacular. Fora do normal, né? Fora do normal. Da nossa normalidade. Né? Aí começou a me dar depressão. Como eu falei. Começou a me dar depressão, né? Não tinha quem para xingar. Quem ia para xingar? Né? Porque, teoricamente, as coisas. Tinha um cara lá, a especialidade do cara era abrir o orçamento. Abrir o orçamento como assim? Tinha um orçamento lá para a obra que tem que vender. Tem esse custo aqui de X para EPI. E o cara lá da obra, o gerente da obra, nota que ele acabou economizando, gastando menos dinheiro naquilo, e está precisando de dinheiro numa outra coisa. Então tem que fazer essa transferência. Esse cara só fazia isso. Pronto. Então, depois que vinha a aprovação o gerente da obra fazia para a diretoria, vinha, ele lá abria o orçamento, mudava de lugar e fechava. Tanto que só você fazia isso. Então, aí por isso que ele voltou para fabricar. Não tem jeito, não. Ninguém aguenta. Aí o Snar, né? Tinha trabalhado. Formei o Snar está devendo lá, que ele falou que ia vir aqui no podcast para poder falar da obra, né? Do estádio e tal. Da arena. Assim, até mandar recado para ele. Vou recortar esse trecho e vou mandar para ele. Estou esperando, viu, Snar? Lá que você ia comentar lá. E falar sobre gol, né? Ele é atleticano, pô. Ele é atleticano, né? Você sabe que vai privilegiar.
Você pode ligar na Volkswagen que não acha Gol mais para comprar, né? Não. Só essas semanas agora o Atlético tomou 12 gols. Sabia. Faltando no mercado. Né? Mas voltando. Bom, estamos encerrando o podcast aqui agora. Aí o Snar me ligou e falou assim: vem para a Precon, nós estamos precisando do que eu faço. Nossa Senhora, isso aqui tem até aposentadoria privada, que o negócio é bom demais. Não, mas sei que. Aí eu cometi essa insanidade, voltei para o pré-fabricado. Né? Voltei, fiquei lá na Precon 8 anos. Depois veio uma crise, né? Não tinha obra zero lá. Aí nós saiu praticamente todo mundo. E eu montei uma empresa de consultoria, né, para atendimento tanto ao cliente que compra o pré-fabricado, né, como as empresas de pré-fabricado, que precisam aplicar alguma melhoria, precisam aplicar um treinamento. Né? E também estava dando algumas aulas a gente tinha lá na FUMEC, tinha um curso de engenharia de produção. Tá. E dentro da engenharia de produção tinha um módulo de produção industrializada. Que é raro, né? Raro. Que já acabou. Tá vendo? É o que eu falo. Já acabou. O pessoal não aprende isso na faculdade. É difícil. Isso é interessante, é um tema que nós vamos voltar depois, e que eu acho que é um grande pecado da indústria pré-fabricada, porque todo mundo que estudou engenharia teve uma cadeira de engenharia mecânica, de estrutura metálica. Metálica, exatamente. Todo mundo teve. Pontes. Ninguém sabe fazer nada de metal. Pontes, você tem madeira. Você tem madeira, eu tive madeira. Então, exatamente. E não tem pré-fabricado. Né? Nem nada, nem uma aulinha. Né? Isso eu acho que ainda continua. É uma falta de força muito grande da falta de união pessoal. Né? Mas aí comecei com essa empresa e hoje era o Francisco Celso, era eu, o Francisco Celso e o Newton Godoy, né? Onde estava bem claro, né, como é que seria a coisa. A parte técnica seria com o Francisco, a parte de operações comigo, a parte de venda, de contato com o cliente, seria o Newton. O Newton candidatou a prefeito Mariana. Perdemos o vendedor. Perdeu o vendedor. Aí o Chiquinho aí. Você sabe vender? Chiquinho olhar para mim, não vai ter jeito. Né? Aí apareceu a oportunidade na Protendit e eu e o Francisco fomos lá para a Protendit em São Paulo. Fiquei lá quase 3 anos. Né? Aí depois cansei de mexer com... Mas hoje você está na consultoria ainda. Hoje eu estou na consultoria. Vamos deixar o contato na descrição lá depois, que deixa o seu telefone lá, quem quiser. Então, hoje, por exemplo, cliente como Fieng, Vale... para aquisição, né? Que está fazendo aquisição. Eu ajudo eles a modelar, né? Tipo... Estruturar. Aprovar a coisa e depois para receber a obra, né? Acompanhar a obra. Porque a contratante às vezes não tem essa experiência, precisa de alguém para fazer esse meio de campo. Né? Por exemplo, dentro da Vale mesmo, o que a Vale fazia? Vai fazer aqui pré-fabricado, fulano, você vai botar o Mário junto com você aqui para poder já fazer o negócio certo. Nós não podemos chegar lá na frente e ter que voltar, né? Você pega um projeto hoje de pré-fabricado, apesar de ser muito similar a um projeto de estrutura convencional, ele tem os seus detalhezinhos, que quem não está no ramo não consegue fazer isso. É muito diferente. Você contrata, eu preciso fazer umas sapatas assim assado. Qualquer projetista tal tem condições de calcular isso. Porém, tem uns detalhezinhos, né, importantes, que aí acaba que vinha lá o projeto, isso aqui não serve, vai ter que voltar. Aí ficava aquele negócio todo e o tempo perdendo, né? Porque tem revisão do projeto, tem não sei o quê. Então, quando você consegue já nascer o projeto, se você decidiu que vai ser pré-fabricado, né, já nascer com tudo linkado no melhor do pré-fabricado. Até mesmo apelo com os arquitetos, né? O arquiteto tem que conhecer muito bem dessa área
Para ele saber, porque às vezes está limitado achando que só faz aquele quadradão. E a conta, né, de como avaliar se está barato ou se está caro, o pré-fabricado versus a convencional, isso não quer dizer que a convencional seja um jeito ruim de construir, ou estrutura metálica. São coisas que podem trabalhar juntas, usando o melhor de cada um numa mesma obra. Você pode ter estrutura convencional, metálica e pré-fabricado de concreto. Usando o melhor de cada. Hoje a pessoa já entendeu. Por exemplo, você vai fazer um supermercado, cobertura metálica, gente. Não tem conversa. Né? E pilar mecânico também não tem conversa, ninguém usa. Né? Então, o mercado já vai começando a entender. Por quê? Porque foi testando, né? E vendo o que fica barato, o que fica caro dentro daquele... Então, quando hoje no Brasil, placa, né, de revestimento externo, não tem ninguém que faz, a não ser em São Paulo, esqueci o nome da empresa lá, a Stamp, e tem mais uma outra lá pequena, e a Protendit, não, a Leonardo, né, que faz alguma placa mais, vamos dizer, arquitetônica, né? E aí daí você tem as placas comuns de concreto, que é muito barato, gente. Mas o cara faz a conta da alvenaria. Mas ele faz a conta da alvenaria, eu acho que ele não faz a conta direito de colocar tempo de execução, material desperdiçado, mão de obra. E na hora que você estende o prazo, você está estendendo o almoxarife, você está estendendo carregado, você está estendendo portaria, você está estendendo tudo na obra. Né? Esse custo não é direto. Não é. Então, essa conta, se não souber fazer... E o custo de não inaugurar antes. Né? Quanto que eu estou deixando de ganhar por mês? 5 meses a mais de obra. Né? Então, essa conta, quando coloca lá, viabiliza o negócio. Hoje, o supermercado é uma coisa que o pessoal conheceu com a entrada do Walmart no Brasil. Né? Que o Walmart chegou aqui... Foi, não, minhas lojas é tudo pré-fabricada. Depois que eu decidi que eu vou fazer, comprei o terreno e tenho dinheiro, quando mais cedo ficar pronto, mais cedo eu começo a ganhar dinheiro para pagar a obra. Né? Então, hoje é raro você achar, não sei que seja um supermercado aí pequenininho, mas você de imagina interior. um mês de faturamento do Walmart. Não tem obra que não seja pré-fabricada, seja metálica ou seja de concreto. Não tem jeito, seria loucura. O cara estende a obra por muito meses, tempo. Né? Muito tempo. Né? Então, isso é uma grande vantagem. Né? Fora agora essa questão que está chegando aí da mão de obra, né? Porque agora a mão de obra está ficando cada vez mais difícil, a média de idade está subindo. Você não vê um pedreiro com o filho dele falando que quer ser pedreiro. É difícil. O cara quer ser, às vezes vira motorista de Uber, entrega. Acontece muito disso, essa migração. A maioria está migrando para o motoboy. Não, né? e aí YouTuber. você não tem mão de obra. YouTube também. Aí, ó, meu sobrinho vai ser o quê? YouTuber. Se a Planix me mandar embora, eu já sei onde é que eu vou. Mas olha para você ver. Antigamente, a escolaridade, né, do brasileiro era muito baixa. Né? Quer dizer, continua baixa. Sim, mas aumentou. Hoje, um menino não faz segundo grau se não quiser. Ele tem escola disponível, de graça, né? No país inteiro. Né? No país inteiro que eu digo assim... Os grandes centros mais acessíveis. Não tem como. Então, o cara aprende lá informática, aprende... Ele não vai querer pegar realmente no pesado. Né? Então... Vai ter que mudar. Nós estamos demorando demais. E querendo ou não, uma transformação natural que vai acontecer. Não, e querendo ou não, industrialização da obra, cara, você não carrega o peso, por exemplo. Você não carrega saco de cimento dentro da pré-fabricadora. Você não carrega areia na pá, no carrinho de mão. Entendeu? Então, assim, o trabalho dentro da fábrica, a máquina diminui um pouco do serviço, muito do serviço braçal. Que o cara está fazendo, porque tem a ponte rolante, tem ali a central de concreto rodando no concreto, a caçamba. Diminui o esforço, o desperdício, diminui o risco. Aí o cara já aumenta a segurança. Não tem sol, dependendo da fábrica, porque está coberto. Então, as condições são outras. O custo é controlado. Então...
Aí o cara pensa 2 vezes. Ele fala, pô, eu quero ir para uma obra ali que eu vou ficar migrando de um lado para o outro, uma obra está aqui, depois muda de cidade. Eu vou ficar numa fábrica que é perto da minha casa, que está perto da minha família, que dá mais condições. Aí ele vira um então, ele operador, vai atrair. Né? O cara pode não, ser um operador aí o cara de já máquina. não é. Que você qual é a sua função? Eu sou servente pedreiro, né? Ele quer ser não qualificado. Não é pejorativo, mas pejorativo, ele quer ser qualificado. Ele tem 2º grau, o cara, ele não quer esse título para ele. Ele quer lá o operador de equipamento tal, analista não sei do que. Ele quer um título que dê condições dele de crescimento. E a gente está falando de uma indústria, né? Você trabalha em qual? Na indústria. Só que é da construção. Sim. Numa fábrica. Isso está... A minha terra, Paraguaçu, no sul de Minas, virou um polo de construção de ternos. Então, é uma indústria atrás da outra. Então, você não tem hoje servente pedreiro, doméstica. Não existe. Está todo mundo na indústria. Absorveu toda a mão de obra. Absorveu toda a mão de obra. Porque o cara... O que você fala? Eu sou doméstico, sem ser pejorativo. Não, eu sou operadora, não sei do que, sou cortadora, não sei do que, sou... Então, não tem lá, não tem jeito. Né? Chega na época agora da colheita do café, né? Que não acha. Tem que trazer de fora. Né? Então, a construção civil hoje, mesmo as fábricas, você pode olhar, todas as fábricas têm vagas em aberto. Muito. Não consegue preencher. Muito. E a construção civil ela é uma das indústrias menos tecnológica. Uma vez eu estava vendo um ranking, ela perde para a indústria da pesca. Construção civil, da pesca. Não, a agricultura o agro, já passou muito tempo. Você falando de colheita de café, agricultura, as máquinas que a gente vê hoje já disparou. Trabalhando é uma loucura, coisa feita no computador, parecendo um videogame ali. A sorte dos cafés foi isso, porque a mão de obra sumiu. Então hoje tem coletadeira de café. Né? Logicamente que em determinadas regiões você não consegue, se for morro muito. Mas a área mais plana, e você consegue alugar esse equipamento, você não precisa comprar. Né? Você como pequeno produtor, você vai lá, tal. Então isso entrou no campo. Até porque as regras, né, de segurança do trabalho foram se aprimorando. E aí o cara, para apanhar o café hoje, ele parece um robô lá dentro, tanto equipamento que ele tem que colocar. Então, uma coisa que era importante... Porque o bom catador, ele tinha sensibilidade que ele vinha na mão, vinha caindo o café grão que estava maduro e o que estava verde ficava, sabe? E aí depois você fazia uma nova, então você conseguia ter uma qualidade no café, porque estava tudo maduro ou tudo verde. Né? Quando você vem com a coletadeira, ela traz tudo junto. Né? Então, você tem que ter um outro coisa para separar isso e tal, porque senão a qualidade do seu café é pior. Né? Então, isso é uma analogia. O concreto, nós vamos ter que realmente treinar essas pessoas a operar equipamentos, a colocar equipamentos, né? Automatizar. Mais simples, né? O concreto altadensável, né? Quantos anos se fala em concreto altadensável? Agora quantas fábricas tem concreto altadensável? Exatamente. Você conta no dedo. Né? E antigamente a conta realmente não fechava, né? O custo do aditivo era muito alto e a conta não fechava, né? Mas hoje ele está barato. Então, você vai fazer uma concretagem, você não tem mais aquele sofrimento, aquele tanto de vibra para cá e vibra para lá. Aí abre depois, no outro dia, está aquela broca lá, porque o cara não vibrou direito. Você treinar o cara para vibrar, é um negócio... Um concreto altadensável. Eu lembro bem quando começou a trabalhar na fábrica com altadensável, que era uma maravilha. Terminava de montar, fechou a forma, a equipe já pulava para outra peça e ficava um cara, só às vezes até o próprio encarregado, porque ele só tinha que abrir a caçamba devagarzinho e andar com o operador de ponte, às vezes ia até sozinho. Um cara sozinho fazia concretagem. Antes era 4, 5 caras, vibrando, 2 vibrando, um coisa, e o mangote estraga e corre aquele estresse, vai dar broca, concreto tá seco. Era uma confusão. E aí trava o vibrador na ferragem, não pode, aquela correria. Então, foi uma solução. a empresa que conseguir, né, migrar
para isso, vai ter uma economia absurda. Até na diminuição, né, do consumo de cimento. Não, e semana passada o pessoal da Gerdau lançou o grafeno, né, oficialmente no mercado, que tem casos de 15% de aumento de resistência, com 0,01% da diluição. Você imagina. Já vai mudar isso também. Mais tecnologia. E não é um aditivo. Ele é como diz o Tarcísio lá, ele não é aditivo. Ele é um mineral. Porque ele é grafite. Tem até aí atrás, tem um exemplozinho ali, depois eu te mostro. Mas você imagina, isso aí, quanto mais a empresa vai se adequando nisso, é porque muitas das vezes a pessoa não enxerga que a tecnologia é ganho de tempo e de dinheiro. Sabe assim? Porque não é só... Tem uma troca ali. Porque senão a gente não estava aqui hoje com tudo digitalizado. Sim. Tem uma troca aí. De tempo e custo. Porque quanto mais você digitaliza, mais você diminui custo. Você agiliza, né, a operação. E uma tecnologia vai puxando outra também. Né? Por exemplo, nesse caso do autodensável que a gente está falando, o cara que está com as formas dele todas sambadas lá, cheio, toda detonada, ele já não vai conseguir fazer. Aí o que ele faz? Aí começa a melhorar a forma, vedação. Aí quando você tira a peça, tá bonitinha, a forma tá... Né? Então uma coisa vai puxando a outra. Aí o cara vê que ganhou, já começa... Poxa, já dá para usar a equipe, então na outra... Uma coisa vai puxando a outra. Aí as ideias vão em cadeia. E você sabe que o nosso consumo, né, de cimento pré-fabricado é baixíssimo, né, comparativo com os outros países. Né? Acho que nós estamos aí na casa dos 4%, 5%. Né, e eu não sabia que o Brasil é o cimento que tem menos emissão no mundo. É o cimento brasileiro. Tem menos emissão de CO2, né? É o que tem menos emissão. É o brasileiro. Porque a gente acha que... não é deve ser por causa da energia, não da processo de fabricação. Processo de fabricação como um todo. Facilidade de extração do calcário. A forma da energia, como é que chega lá. Então tem uma série de fatores aí. Mas você chega no exterior, você tem as fábricas regionais, que é para atender ali um raio de... Isso. 50 quilômetros ali, aí tem outra ali, outra aqui. Então, assim, conseguem sobreviver bem, empresas que têm anos que estão trabalhando, porque tem um mercado ali dele. Né? Aqui não é difícil. Eu não entendo pelo Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem alguma birra com o pré-fabricado. Não, mas é próprio Minas Gerais aqui, ué. Mas Minas ainda Gerais tem um pouco muito grande, porque mas é um estado em muito Minas grande. Você tem uma invasão, né, de pré-fabricadores de São Paulo que entram e pegam a divisa ali, aquela faixa. E tem aqui, né, Precon, Incopre, né, outras que estão crescendo, Inframol, né, tem coisas que vão dando uma coisa. Agora no Rio não tem ninguém, quem tem lá? Só Incopre. O Cassol foi para lá e fechou, teoricamente, né? Funciona. O mercado não demanda o suficiente para ter a quantidade de eles gostam de estrutura metálica mesmo, estando perto do mar, né? Lá, mas tem casos também, igual Santa Catarina, que se a gente pegar a quantidade de fábricas também... gigantesco. Por área, muito grande. É gigantesco. É fora do normal que a gente está Eles conseguem invadir São Paulo, mas né? por quê? Porque está crescendo, tem obra, tem demanda, então tem serviço para todo mundo. Então, Exatamente. Se você for pegar em Minas Gerais, teria que se comparar com Santa Catarina, quantas fábricas teria que ter aqui? Pelo tamanho. E o recorte, né? A gente tem um mapinha lá das empresas, você vê que o recorte é direitinho. Chegou ali de Minas, ali de São Paulo, ali, você tem aquele adensamento, depois pulveriza. Não tem essa a cultura mesmo do... Mas eu acho que é uma crescente, assim, só que tudo na construção civil demora muitos anos. Né? Tipo assim, a gente vê uma tecnologia na construção civil, tem coisa que eu escutei no técnico lá em 90 e tantos, que agora que, sabe, algumas questões de impermeabilizantes, algumas questões de recuperação, que você fala, poxa, já falava disso, agora que todo mundo está em voga mesmo, né? Igual o pré-fabricado mesmo. Pré-fabricado... mas essa demanda, ela surge normalmente de alguma coisa ruim que aconteça, que gera uma demanda. Porque quando isso é natural, realmente a escala é demorada. Né? Então, por que a Alemanha foi uma loucura o pré-fabricado? Não tinha homem para trabalhar na construção civil, não tinha homem. Reconstruir, então tinha que fazer, não tinha jeito. Então, aí virou
E aí a coisa andou rápido. Era o único jeito. Era uma necessidade. A China, né? hoje. A China. Tanto de gente que tem... E mesmo assim não está dando conta. E muito pré-fabricado. Doideira, né? Doideira. A China... E como que você chegou nisso aqui? Mas isso aí que eu ia chegar. Contar a história disso aqui. Ó. Isso aqui, bom, só para falar pro pessoal. Esse aqui, Eric, você consegue colocar aqui? Esse aqui é um manual de montagens né, que foi feito da BSIC. E o legal é que ele é um manual de montagem de estruturas de concreto, né, de pré-fabricados. E o Myron é um dos autores, né, Myron? É você, quem que é mais aqui? Você, o Live e o Chico. E o Chico. Chico Celso. Tá aqui. Aí, na realidade, quando a gente estava com essa empresa de consultoria, né, montada, o Live é que começou a fazer. O Live fez metade do primeiro capítulo, que é referente a projetos, e não sei o que ocorreu, que ele não poderia mais dar continuidade no trabalho. Desse aqui? Desse aí. Entendi. Aí a Íria fez um contato com o Francisco, se o Francisco não poderia tocar isso. Aí o Francisco falou, não, vamos sim, né? Eu coloco aqui na minha empresa, o Myron trabalhou com montagem e tal, e a gente monta isso. Então, pegamos essa demanda, né, do zero, definimos junto com a BSIC quais seriam, né, os temas principais, né, e fomos escrevendo isso, né. As informações, é engraçado, são muito poucas, né. O Brasil não tem nada, né, sobre montagem de pré-fabricado. Não tinha nada. Então, quase tudo a gente buscou fora, né. A Austrália tinha bastante coisa sobre transporte, né, regras de transporte, de carga, montagem, alguma coisa americana e tal, mas assim, mesmo lá fora não tinha tanta informação, né? A gente usou muito da experiência, né, que a gente tinha para criar um caminho, né, que foi dividido, né, entre temas importantes, né, como planejamento, né, a carga-descarga, né, como que você posiciona uma carreta, que cuidados que você tem que ter antes de abrir um cabo de aço da carreta. Então, são detalhes que, às vezes, as pessoas não percebem e trabalham normalmente com aquele risco iminente de acontecer, né, um problema. Então, esse livro ele traz alguma informação, né, logicamente, né, que você tem que adaptar essa informação, né? Por exemplo, aprumo de pilar e controle desse aprumo de pilar. A gente dá uma sugestão, mas tem diversas sugestões que podem funcionar. Formas, né? O Sul, por exemplo, usa diferente desse... que eu acho até do Sul mais interessante. Numa revisão, acho que até tinha que mudar o esquema deles lá, é mais interessante. Novidade. Eu conheci numa obra lá na Vale, veio um pessoal do Paraná montar e eles usaram eu falei, mas por que você não usa assim? Ah, não, porque assim a gente já tem mais rápido. Fui lá, olhei. É verdade. Funciona. Realmente. É isso aí. Realmente é mais fácil. Se está seguro e não vai comprometer, nada... Né? Então, quando você entende, né, que tem coisa que não pode ter erro. Então, pilar, você não pode errar. Né? Você vai mandar o pilar, não pode ter problema. Ele tem que ficar zerado. Tem tolerância? Tem. Mas você tem que buscar a tolerância zero. A tolerância pode te custar um pouco mais. Pode custar, né? caro. Né? Então, o ideal é zerado. Vai lá, confere a sua fundação, checa direitinho antes de mobilizar para a obra. Né? Porque chega todo mundo lá. Cadê? Guindaste. Cadê o quando vê? Porra, tem nenhum. O fundo aqui está mais baixo, 5 centímetros. Como é que faz? Como é que faz? Né, bicho? Depois que está lá, que o pessoal vai pensar. Está lá, não dá para pensar. Né? Então, vai lá, a equipe,
vale a pena você levar um topógrafo ou treinar uma pessoa da sua equipe para usar um equipamento, né, melhor do que olhômetro, claro, né, e garantir, falar, na hora que eu colocar o pilar aqui nesse lugar, é o lugar que ele tinha que ficar. Né? Com isso, a obra sua depois tem uma velocidade imensa, porque na hora que você chega com a viga, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Agora, se o pilar ficou fora do lugar, ficou fora do prumo, a obra, você arrasta ela. Prepara lá do comecinho, você vai arrastar aquele defeitinho. Para todo ele vai interferir na obra inteirinha. Olha impressionante. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, a gente vai falando aqui desses pequenos cuidados, algumas dicas de como fazer. E é um manual mesmo, né? Porque fez até proposital mesmo, para a galera mexer e tal. Exatamente. Tem agora muita coisa aqui. Agora ele está no digital, que aí o cara vai com o celularzinho dele lá. Inclusive, na descrição do podcast, a gente coloca lá o link, né? Quem quiser comprar e tal. Vou ver se eu faço uma pleiteada lá na B6. Mas eu acho que foi uma experiência. Mas eu acho que assim, o conteúdo, né? Eu acho que para quem está aí, porque a gente depara com muita empresa que precisa de conhecimento técnico, de fazer, como seguir, assim, o conteúdo está disponível. Para formar mão de obra também, está difícil. O cara vai trabalhar na área de montagem, ele não tem material. Vocês já fizeram, já buscaram isso daqui, de fora, somaram com a experiência. Exatamente. Adaptaram para a realidade brasileira, vamos falar assim, e está aí o manual. Não, então, é bem legal, cara. Tem umas fotos aqui. É lógico que isso tem que ser revisado de vez em quando. Lógico. As fotos que a gente tinha e que a gente podia usar, né, eram limitadas. Exatamente. Né? Mas é bem legal. Mas por exemplo, um tema, plano de rigging. Né? Quando você faz plano de rigging, dependendo do lugar, o cara olha para você. Mostra isso. Exato. Quem será que é esse cara, né? Então, é uma coisa importantíssima. Dependendo do porte da obra, se não fizer um plano de rigging, um estudo, depois desse plano de rigging pronto, um estudo, né, de localização de guindaste, de uma série de coisas para que você possa fazer o seu planejamento de cargas adequado, certo? É rasgar dinheiro, porque aí depois você está lá naquela confusão, aquele negócio. E aí, como é que vai montar aquilo ali? Exato. Felizmente, aquele guindaste que nós previmos que ia ser um guindaste de 50 toneladas, nós vamos ter que trazer um de 200 toneladas aqui, que vai ter que montar lá de fora para jogar aqui. Por quê? Porque não planejou, pensou um pouquinho antes. Não estudou a obra. Né? Porque quando você vai começar uma obra, vai começar a produzir, né? Você tem que partir de alguma premissa. Né? E, às vezes, a premissa pode ser o cliente vira e fala assim, não, só vou montar essa obra o ano que vem. Beleza, você pode produzir dentro da otimização dos espaços que você tem na sua fábrica. Está sobrando essa forma de pilar de 40 por 40, eu vou produzir sem... Um por dia ali. Sem pensar em nada. Essa é a premissa. Grana que banque essa função, recebimento e produção, né? Senão o cara... Não, sim, mas você pode receber por metro cúbico e produzir o que você quer, o que está mais fácil, o que tem forma e tal. Coisa. Agora, quando você tem uma premissa que é uma determinada montagem, que tem barranco para lá, tem barranco para cá, que você não tem, já está marcado que você vai ter que sair da obra de um lugar para lá. Ou porque o cliente quer que você comece por ali, porque é ali que tem a região de banheiros, a região que ele vai ter mais serviço e que ele quer ali. Então, você tem que montar todo o seu planejamento. Seja inicialmente, o primeiro plano seu é um plano de montagem. O plano de montagem não é a última coisa que você faz, não. Olha só. O plano de montagem é a primeira que você tem que fazer um estudo para ver, ou não, isso aqui, se eu fizer assim, vai dar zebra aqui, isso aqui vai acontecer, vai travar, vai... Então, quando você faz esse primeiro planejamento, então você já definiu o caminho crítico. Aí o projeto vai fazer, em cima do seu caminho crítico, o envio dos desenhos para você. Não adianta ele me enviar. Você fala com o pessoal do projeto, fala assim, eu vou produzir dessa obra 5 pilares por dia. Aí tem lá uns do meio lá que é tudo igual, que são
40. Aí ele falou assim, já tem 8 dias de serviço aí garantido. E aí? A obra vai começar daqui 20 dias, eu tenho que ter os pilares na sequência de montagem. Mas isso que você está falando é quase uma essência do Planix, né? A gente aprendeu isso que você está falando, eu aprendi lá atrás e eu fiquei 7 anos dando consultoria também, pré-fabricado, né? Mais na área da fábrica mesmo. E o Planix não engessa, mas quando eu estava lá presente, nos treinamentos também, quando a gente implantava, a gente falava isso, a obra começa de trás para frente, você começa com o planejamento de montagem e depois todos os outros vão se encaixando. Então sempre preguei dessa forma e ele foi preparado para isso, né, Carlos? Você planeja, faz um bom planejamento de montagem e define as peças, a sequência das peças que você vai montar. A partir daí, o projeto vai trabalhar e aí a gente criou a programação de projeto dentro do Planix, até para o projeto não fazer qualquer coisa, porque está amarrado ao que vai precisar, e a produção otimiza dentro da necessidade da montagem e do que vai chegar de projeto. Então, sempre de trás para frente. Então, a gente sempre falou isso e segue a chance de acontecer a obra mais naturalmente, não ter custo excessivo, porque dependendo da forma até que você combina o recebimento dessa obra, eu já vi muita empresa produzindo, mas média montagem só. E aí o estoque gigante, não tem lugar para pôr, dinheiro parado e vira uma loucura. Então, você conseguindo fazer isso, você consegue manter sua fábrica com estoque baixo. Então, eu vivi isso na realidade, nas consultorias. A gente aplicava a metodologia usando a ferramenta do Planix, né, como para fazer isso. E eu vi na prática os estoques das fábricas enxugando e as obras fluindo normalmente. Por quê? Porque estava tudo amarrado ao planejamento de montagem. Só que o problema do pré-fabricado é a urgência. Quando eu falo assim, a obra chega para o pré-fabricador quando o cara, consultor, já não sabe mais o que fazer. Aí ele fala assim, você me entrega a obra amanhã? Aí o cara pega aquele projeto e já começa a fabricar. Só que se ele já começou a fabricar a obra, ele nem estudou o que ele vai fazer, ele já começou a jogar dinheiro fora. Vamos começar a fazer laje. E às vezes uma semana... Numa estatística simples, o pré-fabricador hoje, ele já sabe que o cliente deve atrasar. Então ele fala assim, eu vou começar a montar daqui 90 dias. Você coisa vai lá, com 90 não, mas dá 110. Não, fecha a obra e o cara não consegue entregar a fundação. Por quê? Porque ele não está preparado para o pré-fabricado. Não está preparado. Ele acha já que vai ser... conta com atraso, né? Já conta com atraso. E aí você já conta para poder ajustar os seus cronogramas. Mas o engraçado é que se a fábrica parar uma semana para estudar a obra, às vezes ela ganha um mês de trabalho. Com uma semana de estudo. Porque dependendo do que você mudar na obra, você modifica todo o plano seu de fabricação e de montagem. Porque se você estuda a obra... Fala, vou ter que começar desse jeito. Não, altera essas vigas daqui. Vamos começar isso aqui. Começa a fabricar daqui para lá, por exemplo. Mas o interessante... Porque otimiza a forma, pô. Tem que combinar com os russos também. Não, né? Lógico. Porque eu digo assim, o planejamento vem, aquele planejamento da montagem, né? Que nós estamos falando do ideal. Mas é o prévio, né? Aí ele jogou para a produção. A produção tem lá 20 obras simultâneas. Então, aquele pilar que deveria fazer só tem saiu, uma forma e ele está ocupado por um tempo. Então, eu vou pedir para o projeto me soltar aquele pilar, para quê? Ele vai chegar, vai ficar parado e ele perdeu tempo, não. Ele gastou um tempo para projetar aquele pilar. Então, eu vou pedir o pilar que eu consigo fazer no dia previsto no meu planejamento, que aí eles não vão perder tempo e me entregar as coisas adiantadas. Eu preciso a coisa na hora certa, não precisa adiantado. Né? Então, a gente tinha lá um combinado, né, lá da Prêmio, que o projeto tem que me entregar 3 dias antes. Por quê? Ele vai para o corte e dobra, depois vai para a montagem. Chegou no dia, está tudo prontinho, vamos concretar. Né? Agora, esse planejamento era um planejamento que a obra... fazia um pré que depois vinha para a produção. A produção é que fazia o grande planejamento. Por quê? Porque ela tinha que cumprir o combinado da obra. E tinha que aproveitar o que ela tinha disponível de forma. Né? Até o ponto de chegar... Eu falo, gente, vai ter que cumprir esse prazo mesmo? Então, nós vamos ter que comprar uma forma assim. Ou nós vamos ter que parar a obra tal
para poder dar atenção. E aí, logicamente, quando você tem uma reunião com os setores e com o comercial participando, que ele tem um contato com o cliente, ele consegue enxergar, tipo assim, aquele cliente que a obra tinha que começar daqui 1 mês e meio, ele vai atrasar. Ele vai começar daqui 2 meses. Você olha lá para o seu planejamento, opa, já dá para mim poder remanejar e atender os dois, sem estresse nenhum. Mas para isso tem que ter uma vigilância no planejamento. Tem que acompanhar o planejamento. Não adianta nada você programar e depois não olhar para aquilo. Né? Aí eu programei o P1 pro dia 2. Não cumpri. Tá tudo bem. Tá tudo bem e tal. E aí, qual que é o reflexo que isso vai trazer? Né? Para a obra, para a fábrica. Guindaste parado, esperando uma peça. Tem empresa que prefere fabricar tudo, mandar tudo para a obra. Isso é doideira, né? Teve uma empresa que eu falei com eles e falei assim, gente, mas juro por Deus, vocês estão rasgando dinheiro. 2 movimentos, né? Quanto menos movimento de guindaste, melhor, pô. Vai fazer um a mais. E você tem que levar o guindaste para a obra para levar as peças. À medida que vai produzindo. Beleza, eles tinham um problema realmente de espaço, vamos dizer. Eles produziam mais do que a capacidade de estocagem, certo? Aí, mais importante ainda que você planeje e só produz a coisa na hora certa. Porque se você produz adiantado... Quase just in time. Você produz adiantado, você tem que estocar. Você tem que estocar. Fora o custo, né? E o que a gente aprende é que você planeja até a sequência das peças na carreta para poder o guindaste pegar, para você otimizar. E aí a carreta entra, pega a peça da carreta e monta. Não é para pôr no chão. Se está pondo no chão é porque tem alguma coisa que não foi pensada. Quanto mais movimento, mais caro. Eu sempre falava, eu vou andando nas obras, quando chegar aqui as peças no chão, eu falo assim, tanto dinheiro no chão ali. Né? Porque joga dinheiro. O mesmo movimento que você tem para pegar da carreta e pôr no chão, é da carreta e pôr no lugar. Justamente. Então, se você leva metade da obra adiantado, vamos dizer, você vai gastar um tempo, 1,5 vezes, na melhor condição. Porque ainda tem um risco de você estocar muito longe, de dar outra carreta para pôr em cima, para trazer para perto. Né? Porque às vezes você não consegue colocar a peça perto de onde ela vai ser montada. Né? E tem outra, né? Porque peça vai no chão quando choveu, disparou chover, você tem que soltar a carreta, porque como é que você vai deixar a carreta parada lá, o motorista e tal? Então você vai arrumar um lugar. Qual que é a primeira peça que você vai montar depois de parar a chuva? Aquela que você põe no chão. Isso. Que tá toda manchada de barro. Aí a turma manda outras peças. Aí o que acontece? Trava a obra. Aí fala assim, mas você tem que devolver a carreta. Falei, não, mas eu tenho que montar essa aqui que tá no chão. Não, primeiro você... Aí o cara vai e vai largando aquelas peças para trás. E a dificuldade para andar na obra vai aumentando, porque você vai restringir. Aí vai virando aquele negócio. Fora aquelas que o pessoal enterra, né? Que some. Aí o cara da vira e fala assim, não tô entendendo sumiu. Que você tá demorando tanto que essa obra. A montagem manda a peça. E às vezes não é o cara que está lá na obra, não é o culpado. Só que a gente escutava assim, o pessoal de montagem, manda a peça tal, a viga 3, aí já mandei, mas não tá aqui. Aí quando vai terminando a obra que eles escavam, o que é essas vigas aqui? As vigas que sumiram. Pô, mas tem um caso bem emblemático que ilustra essa questão do planejamento de obra. Um shopping muito grande que ele estava meio comprometido, já não começava, engasgado e tal, e aí foi onde que a gente entrou. Carlos, né, a gente teve um papel. Não lembra, não? Mas assim, eu sou careca por conta disso. Não, mas eu acho que ilustra por quê? Porque a gente pegou um projeto muito grande, abrimos à noite, né? Depois abriu o projeto na mesa e começamos a estudar o projeto inteiro, tudo, peça por peça, o que tinha de forma na fábrica, como que ia. Porque esperava-se uma nova data real para poder falar, não, qual que é a data? Porque nós vamos lá pleitear essa nova data do shopping para poder apanhar uma vez só, né? Vamos falar assim. E aí, quando a gente estudou tudo, criamos uma proposta um pouco diferente, que a solução seria alterar o sentido de montagem. Tinha um estudo, mas talvez era o ótimo, mas que não impedia de fazer diferente. Não ia ser nada. Então, a gente estudou um novo sentido de montagem. A gente falou, não, pode fechar o prazo inicial
do que o cliente pediu, que a gente consegue entregar no mesmo prazo que o primeiro prazo, não vai precisar de um novo prazo. Aí o pessoal assustou, falei, mas para isso nós vamos ter que montar a obra nesse sentido. E aí nós mudamos o sentido de montagem, e aí a montagem fez a reprogramação, plano RIG, tudo de novo, e a gente entregou a obra dentro do prazo. Por quê? Porque foi planejado, parou um tempo. É o estudo. Vamos falar, uma semana trabalhando em cima, remodelamos e a obra fluiu e acabou, né, dentro. Então, assim, parece uma perda de tempo, mas não é. Não, e outra coisa, né? É o que você está falando, né? Às vezes acontece alguma coisa na obra não esperado que você tem que replanejar. Tem que replanejar. Né? Aquele plano antigo não dá mais. Ele já era. Né? Vamos ter que colocar um segundo guindaste na obra porque precisamos tirar o... Esse é um negócio que, se não for exaustivamente planejado, validado pela produção, validado por coisa, é queimar dinheiro. É queimar dinheiro. Fora, né? Se não chegar na sequência, não chegar... Aí vai chegando. Tem uma empresa engraçada, que a empresa até não é pequena, não, em que não tem um planejamento de cargas para expedição. O encarregado da obra pede num dia antes as peças que ele quer na obra. Como é que você faz? Aquela peça, quer dizer, se a gente tivesse um controle total, fosse, a gente só inicia a obra com a obra toda pronta, toda acabada. Beleza, mas isso não era uma verdade. Né? Então, chegava lá, a peça A não está pronta ainda não. Nem projeto tem. Nem projeto. Estresse total. Então, assim, era um negócio. Aí, então, faz o seguinte, manda essa 5 peças e essa sexta manda uma outra aí. Aí o que acontecia? Guarda. Põe no chão. E o que produziu lá? Produziu nada na obra. Exatamente. Né? Foi virando aquela loucura, gente. Virando aquela loucura. Aí o cara falou, não sei por que não funciona, porque nós combinamos com o encarregado para escolher as peças que ele vai montar, porque antigamente era o cara que fazia. Né? Da fábrica que definia o que ia mandar. Eu tenho isso, escolhe aí. Então, igual um cardápio. Então, assim, como se, o que eu falei, como se a empresa fosse várias empresas separadas. Então, na hora que você coloca que o cara que vai planejar, validar, né, aquele pré-planejamento foi feito lá no curso, depois a produção transformou ele num outro planejamento, que foi seguido e também, às vezes, até adaptado, né, para o projeto, por algum problema. Esse cara que está criando aquela sequência, ele tem que ter, primeiro, uma visibilidade, um espaço de tempo mínimo de uma semana, né? Quer dizer, o planejamento que eu vou montar na semana que vem, na segunda-feira que vem que eu vou começar, eu tenho que ter ele hoje. Por quê? Se tiver algum problema no meio do caminho, eu tenho uma semana para tomar providência e evitar que chegue o caos na obra. Se você faz o planejamento por telefone no dia, como é que faz? E a obra absorve os problemas todos, porque o cliente está lá, né? O cliente está na obra e não está na fábrica, aí apanha, todo mundo está na obra, mais sofre a obra. Então aí o cara vai lá, tá aqui, opa, peraí. E aí ele vai. Muito recurso, o interessante é que hoje está mais fácil, que o cara vai lá no Planix e põe lá assim, quero ver o status dessas peças que eu joguei no Romanei. Aí aparece um aqui está com problema. O que é? Tem um console que tem que fazer. Esse aqui tem uma viga que ficou fora desse quadro que tem que consertar. Já te chama a atenção. Ele já consegue ter o tempo para tomar providência, porque vai carregar isso dali uma semana. Logicamente que o pré-planejamento ele já consegue ir trabalhando. Claro, mas essa validação da carga é que vai chamar a atenção dele e vai assim, tá vendo? Semana que vem, segunda-feira, a viga 1 vai, hein? E ela está aqui com tendência aqui. Já foi lá, já olhou, já está tudo... Eu tenho uma empresa que eu bato na tecla, que é a palavra fundamental. Você tem que conferir a forma e na desforma. Se você conferiu na desforma, você não precisa de conferir de novo. Entendi. Porque a peça não vai crescer, o concreto não vai inchar. E outra, se você achou um erro ali... a peça está fora do esquadro. Você já corrige na hora.
corrige na hora e foi só uma errada. Agora, se você leva ela para o campo, quando você chega lá, tem um tanto que você não consegue olhar direito, aí você vai fazer uma conferência oficial mesmo, um dia antes do carregamento. E aí? Já tem 50 peças fabricadas erradas. A surpresa erradas. Vai... Ao Kinder Ovo, a surpresinha chegando. Tinha uma frase do Dr. Renato que era isso, né? Que ele falava... Faz, executa, confere a primeira, né? Depois continuar, né? Tanto que lá a gente tinha o checklist da primeira peça, né? Iniciar de série, né? Porque você vai gastar um tempo maior, encher o saco do cara, aceitar tolerância ou não, e vai. Mas depois você não tem que ir lá. Então, eu ficava vendo nas empresas, o cara tá tudo lá. Vai carregar, e aí tá lá esticando treino, eu falei assim, o que é isso? Mas você não conferiu lá na Disforma? Eu falei, não, eu conferi só a forma. Falei, mas você tem que conferir o produto dessa forma. E se quebrou um ponto de solda, soltou um parafuso, ou colocou uma medida errada? Né? Como é que você vai saber disso com antecedência? É lá. Exatamente. Ah, não, aqui a gente... Então, você fala assim, eu estou aumentando o custo de ter que conferir. Não, eu só estou mudando o meu ponto de conferência. Para antecipar o problema. Para enxergar rapidamente. Opa, errei aqui, ó. Vamos mudar. Certo? E diminuir um custo pode ser muito maior. Sim. Então, assim, quando você organiza o seu roteiro de produção e escolhe os pontos que você vai definir como importantes, é igual checklist, né? Eu falo muito... O cara vai lá, quando você entra na empresa e tal, o cara cria um checklist com 150 coisas. Não adianta. Você está sendo perfeccionista por uma coisa que você não vai. Você não vai ler 150 itens e vai lá verificar. Aquilo é para te chamar a atenção. Então, quando falou insets, o inset, você está falando o seguinte, o inset está na posição, quer dizer, primeiro, tem inset? Às vezes não tem. Tem? Pronto. Tem. Que tipo de insert que é? Ele está na posição, está no local certo. Ele está certo? É o insert certo? Sei o quê. Essa pergunta vem... As perguntas vêm tudo de uma vez. Eu não tenho que vir. Insert. O insert está certo? Está no nível correto? Está na posição... É uma pergunta só. Está intrínseco, né? Ali, né? Então você tem que ter um mínimo de coisa. Aí vai lá no checklist, lá no plano, que ele vai... Ele vai vendo, checando. Tem coisas que visualmente ele consegue checar e já dar ok e liberar. Outras ele vai precisar de algum equipamento para conferir, mas também não é... Mas se ele conferiu na hora certa, né, o cara vai conferir forma com a armação lá dentro. Não tem jeito. Como é que você confere? Como é que você vê por baixo ali? Como é que você olha um detalhe de... O cara vai conferir a armação com ela lá dentro. Vai tirar a forma para arrumar, cheio de desmoldante. Então, na hora que as pessoas começam a fazer as coisas, né, na hora certa, e sempre tem aquele... mas é porque o fulano lá, um carregado, não sei o quê, ele não, a gente fala para ele chamar a gente na café, ele não chama. Não. Aí fala, tá faltando alguém que manda, né? Virar e falar assim, olha, a partir de agora só vai acontecer isso se isso acontecer. Claro. Ponto. Né? Então, se isso é o combinado, é só cumprir o combinado. E tem que tomar muito cuidado, porque, igual eu já falei, às vezes a pessoa aprende achando que aquilo ali é o certo, e não é. Porque viu, porque fazia assim e depois eu fazia, ou seja, está perpetuando o erro. Porque não é desse jeito que faz. E aí você está gastando dinheiro à toa. Por isso que é importante você atualizar nisso. E hoje a gente tem material, tem associação, tem consultoria, tem um tanto de forma de ir atrás da informação, né? Mas é uma questão mesmo da pessoa entender e montar o processo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero o sistema e tal. Cara, faz o processo primeiro. Ajusta aqui, porque aí a gente já vai até ajudar. Mas se você não tem uma metodologia, né? Então... Você chega no início do dia, né? Você olha lá, você tem, sei lá, 30 coisas para fazer. Uma lista de tarefa. Então, você tem que aprender, ajudar a ensinar essas pessoas a planejarem o dia. Né? Eu uso muito a teoria da pedra grande com a pedra pequena. Né? O cara está lá,
você pegar num copo, né? Você vai lá e coloca as pedras pequenas todas primeiro, depois você vai colocar as grandes. Não vai caber. Mas se você colocar as grandes primeiro e depois as pequenas, vai caber. Se encaixa. Vai se encaixando, você vai. Então eu falo, gente, vocês têm que chegar no dia, porque às vezes vocês estão perdendo tempo procurando um fio de cabelo, por exemplo, na careca. Nunca vai achar. Não vai achar. Jamais. Não vai achar. É. Então, assim, se achar, vai ser coisa. Então, deixa isso por último. Entendeu? E vai por tarefas que, se você chegar no final do dia e não conseguiu cumprir, você cumpriu as relevantes, as importantes. Né? E o pessoal de qualidade tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes você chega lá, mas não liberou. Não, estou medindo aqui estou com o paquímetro aqui medindo o diâmetro do ferro. Falei, gente, isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí é visual agora. Se você não conseguir enxergar com aça de 20, com aça de 15, falta treinamento. Então, aí você anda com alguma ferramenta olhando para isso, o cara crachar diferente do que você ficar medindo. Tem coisas que não dá. Então, mas a experiência, né, nesse ponto, eu lembro bem, porque eu comecei também no controle de qualidade, né, conferindo peça. E tinha um companheiro que eu acho que ensinou a grande maioria lá a trabalhar, que era o Rubinho, do controle de qualidade. Sim. Né? E ele preenchia ali, tinha tanta experiência que ele olhava, preenchia rapidinho e liberava. E eu, assim, começando a escola técnica e tudo, pegava o checklist, como o Mário falou. Isso, aí, cara, crachar, um por um. Enquanto eu não ticava 100% do checklist, eu não liberava. E o Rubinho fazia com 10 minutos, eu fazia com 30, 40. Mas para não errar, né? Evitar o erro. Né? Mas à medida que você vai fazendo, você vai pegando experiência. Você falou da bitola. Você não precisa nem... Você bate o olho. Você tá vendo, não precisa nem de ler. Você bate o olho aqui, você pega o projeto de armação. Você olha o projeto de armação 2D mesmo, você enxerga ele em 3D praticamente, né? A experiência. E os itens relevantes. Dependendo da peça, ele batia o olho, ele conferia de cara aqueles que poderiam ser graves, que poderiam dar problemas. E os outros, às vezes, nem passava por ele, só ticava porque não era relevante. E aí ele enxergava problemas que poderiam dar na obra sem estar no projeto. Exatamente. Ele conferia pensando na montagem da peça. Isso para mim era uma coisa que eu tive que aprender, que foi talvez, mas ele conseguia achar problema que não estava no projeto. Eu gosto de falar assim, você tem que preocupar com coisas que põem a obra no chão. Isso é fundamental. Inspeciona a armação, eu falo com todo mundo. Está falando lá que tem que ter 5 barras de 25 lá no fundo. Não tem jeito de não ter. Isso você tem que conferir. Olha lá, tá aqui assim, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí lá na frente tá falando o seguinte, que ela vai ficar 1 metro do extremo. Fica 1,05 m, 1,10 m. Não muda vai nada. Vai mudar muito muda pouco. nada. Você bateu o olho lá, tá um passo. Tá perto de 1 metro, tá bom. Não joga no chão. Isso não joga no chão. Porque senão você vai ter que colocar uns 150 pessoas inspecionando. Né? E a gente tem que partir do princípio que o cara que está montando a armação, ele está olhando para o desenho e conferindo aquela peça. Ele está falando de profissional, né? A gente confia. Então, você tem que treinar aquele profissional para você diminuir a conferência. Lógico. Né? O próprio encarregado que está gestão da equipe, né? Ele está passando ali para um lado para o outro, ele também vai pegando, ele vai dando uma passada de olho. O que é importante ter outra pessoa conferindo pelo erro de interpretação. O desenho você pode errar. A interpretação do desenho. Né? Eu entendi que isso aqui, o consolo era para cá e o consolo era para o lado de lá. Era o lado contrário. Porque ou o desenho estava muito pequeno, ou sei lá, o cara olhou para o lado errado. Então, o que dá chance de interpretação tem que ser verificado com mais critério. Na montagem, essa questão do projeto de montagem, onde que é o mais crítico para quem está montando, ele ler, entender e trabalhar a obra? Eu acho que é interessante. Você falou do prumo do pilar, alinhamento. Sim. Isso aí é um ponto. E eu acho que é fundamental. Você vai começar uma obra, é ir lá conversar com quem vai montar. Então, esse montador, esse encarregado, esse chefe, vem para a fábrica. Tá aqui. Vamos estudar aqui na. Então,
Nós vamos de lá para cá, daqui para cá, para você entender o que a empresa vai fazer. Porque senão é surpresinha todo dia pro cara. O cara tá achando, pela cabeça dele, ele era montado aqui. Quando ele chega a peça daqui, ele fala, não é possível. Aí quando vê, ele tá montando aqui, veio peça daqui. Ele fala, o que aconteceu? Por quê? Porque a empresa não contou para ele o combinado. Tem que combinar. Falou, nós vamos montar esse pedaço aqui, depois nós vamos para cá, porque o cliente precisa desse pedacinho aqui, e as peças não estão prontas, então nós vamos montar isso aqui, e depois nós vamos vir para cá. Então, está combinado. O cara já sabe o que vai fazer. Então, o guindaste dele, dependendo da obra, ele já sabe que ele terminou isso aqui, ele já vai levar o guindaste para cá, já vai estar esperando a peça. Quando às vezes você chegar na obra, o cara fala assim, opa, tô ali guindaste aqui, tô achando que ia vir. Quando vê a peça lá do outro lado, patolar e para lá. E o engenheiro ainda xinga ele. Pô, mas não é possível, você não leu aqui no Romanei da carga? O cara, bicho, vai pegar lá, olha, VR1. Deixa eu ver onde é que está essa VR1. O legal que eu acho que vocês podem fazer no Planix, que, vamos dizer, ficaria muito legal, era, ao fazer o planejamento da montagem, certo? E o planejamento das cargas, eu conseguisse visualizar lá no projeto quais as peças que vão chegar hoje para mim na carga A. Então o cara que esse tá é lá, o do esse 3D? É o do BIM. Esse é o que a gente já estava modelando. Aí o cara vai olhar lá e falar assim, o cara lá da obra, deixa eu ver aqui a carga que está vindo aqui, carga 2, carga 3, carga 4. O que é a carga 2? Na hora que clicar a carga 2, ele vai pegar as peças da carga 2 e vai colorir lá no 3D. Lá, isso que aí. O cara... Hoje mesmo. tem assim, né, Carlos? A gente já tem integração isso, com softwares de que projeto. fazem o Planix isso, não né? faz o projeto. A gente tem conversa com o projeto e com os sistemas ERPs. E no projeto a gente tem já uns cases com algumas empresas que faz esse projeto nessa ferramenta e aí conversa com o Planix. E aí o status da peça no Planix, ele volta e é visualizado em 3D. E aí qualquer status, lá definiu-se no início projeto, produção, expedição e montagem ou só montagem. Mas pode ser qualquer status. Por exemplo, quero visualizar as cargas de amanhã. Isso. Põe na cor verde. Ele consegue, mas aí para isso ele tem que ter trabalhado dentro daquele software de projeto que integra com o Planix. Aí ele consegue ver. Consegue ver pelo celular. Dá para ver até no celular. Porque isso é interessante. Mas hoje não é qualquer tecnologia, não é qualquer software que faz. Então já existe essa solução, mas ela está restrita ao parceiro que trabalha com isso. Que é a mesma coisa, né? Que é legal, né? Que a gente até, na época, na Precon, a gente queria implementar, depois acabou não dando. Que é a etiqueta inteligente, né? Então, se você coloca... Aí fica contando os negócios, não pode dar spoiler aqui não. Não, mas o Mário puxou isso há alguns anos atrás. Então, mas Isso foi, quer ver? Isso eu já tô isso foi tema do meu... Exatamente. Como é que chama? Mas não fica dando spoiler, não, que eu não posso declarar tudo assim. Na FGV eu fiz esqueci o nome lá do MBA. E o meu trabalho foi trabalhando nisso. Nos bastidores eu te conto. Porque você chega, você já pensou? Não, mas você vai carregar? Nos bastidores eu te conto. Tem muita novidade chegando. Calma. Mas interessante. Vou deixar o povo curioso. Deixa o pessoal Se tem um Tecmata... Não, mas deixa o povo curioso. Chegar na obra... Isso. A VR2. Isso. Tá aqui. Mas essa é de outra obra. Isso, Que VR2. Você pegou da... Não, tá aqui VR2 tal, 2070. Não, ela é 2070 também. Com o QR Code o cara resolve, mas o RFID traz uma outra coisa. Tem outras coisas. Então, vamos dizer, se o conferência cara inteligente que você está falando. O cara passou ali no portal ali antes de ir lá tirar a nota fiscal. Mais spoiler. Ele já é a conferência inteligente, né? Vou cobrar royalties. Freia a carreta que não é essa peça, não. Pode voltar que você está levando a peça errada. E na hora que cruzou aqui, já foi o sinal pro celular lá por causa da obra. A carreta número 5 tá indo. Aí ele põe lá no desenho. Essas peças aqui. Gente, o guindaste daqui nós vamos levar para lá porque a carreta tá chegando. Justamente. Mas tem muita coisa possível. A tecnologia vai avançando, vai melhorando, vai ficando mais barato. Como você falou. Às vezes no início é mais caro, depois fica mais barato.
E a proposta nossa é justamente trazer tecnologia para a área de pré-fabricado, né? Então, a gente vai agregando, porque querendo ou não é um software, mas existem os hardwares inteligentes também que estão vindo agregar. É isso que você falou, como se fosse um hardware que vai tem conversar. Que juntar, tem que unir. Tem outras coisas também que a gente está fazendo para isso, porque a tecnologia vai permitindo isso e a forma de planejar, de controlar, de gerir, ela também pode mudar, né? Você usar essa tecnologia para fazer isso. Então, eu acho que um dos demandaram bastante para a gente na época, e puxou, e é bom, né? Todas as empresas, as demandas das empresas põe na fila de prioridades para a gente trabalhar. Exatamente. Vocês lembram, lógico, né? A lista de carregamento tinha como é que era o nome do cara? O cara que só que ia procurar. O procurador. O procurador de peças. Procurador de peças. Nem fala, mano. O cara pegava a lista e ia caçar onde que a peça tá. Eu cansei de dar R$10 pra turma. Quem achar a peça tal, tá aqui o dinheiro. Só assim que achava. Porque a peça sumia dentro da fábrica. Então hoje, se usar... né? Mas hoje, se o pessoal usar direitinho, se usar direitinho, você sabe onde é que tá. Sim. O GPS marcou hoje já lá. tem. Mas aí tem que combinar com os russos, né? Se não combinar com o russo, mas não adianta. Não, sem alguém bem treinado, sem aquela de você ficar ali cuidando do processo, nada vai funcionar. Pode ser porque aí o cara a maior tecnologia do mundo. A VF foi produzida? Consta na produção como produzida. Bom, se ela for produzida... Está em algum lugar. Está em algum lugar. Não saiu daqui. Né? Então, se você tem um esquema então tem ladrão de validação, né, dos processos, não, realmente foi validada a armação dela, foi validada tem tudo a coisa, tá registrado. tudo. Ela existe aqui. E onde é que ela está? Não, eu cadastrei que ela estaria aqui no eixo 10 com o eixo A. Ela tem que estar lá. A probabilidade se de não tá lá lá, é maior. Alguém roubou. Alguém levou para a obra errada. Ou então viu um cara de noite e aí, uma viga de 10 toneladas. A obra é muito grande, o cara veio trazendo aquela viga à medida que estava andando, ele veio trazendo aquela viga, que ele não sabia o que era que ia fazer com aquela viga. Será que monta essa viga? Exatamente. Então, coisas que realmente... É isso aí. Mas tem muita... É bem interessante. Eu já peguei 2 casos também na montagem, assim, na consultoria, que você chega na fábrica, a fábrica produzir a produção lá, batendo recorde de produção, produção, e os engenheiros, tinham 7 obras montando, os engenheiros toda segunda-feira descendo o pau na reunião, que tá o guindaste parado e falta peça isso, e a produção lá comemorando. Então, o início do trabalho foi entender... Tava faltando um monte de pecinha pequena, aquelas ruins de fazer, né, na fábrica, que a forma é especial e isso, mas que se ela não encaixa, ele não soltava o restante das peças. E aí a fábrica lotada de peça até na tampa da obra, mas a obra não rodava. E como a montagem está pedindo peça, o estoque lotado de peça e a obra não tem sequência. E a solução, resumindo, a solução foi o quê? A produção estava vindo uma crescente, ela reduziu para produzir as peças corretas, as peças que precisavam ser feitas de todas as obras, que eram peças chatas, difíceis, que demandavam de uma intervenção de forma, às vezes mais complexa, mas a partir daí as obras começaram a fluir e a produção voltou a crescer com o tempo, normal. Mas precisou de trabalhar, planejar isso. E um outro caso interessante também, numa outra consultoria, que eles me chamaram, falaram assim que eu estou com problema na obra, minhas obras estão engasgadas, não anda, porque eu estou com problema lá no acabamento das peças. E aí a gente foi lá estudar, né, entender como o dia a dia, né? E aí o problema não estava no acabamento das peças, o problema estava lá na produção. Estava na peça. Estava na peça. Porque era o dia peça mal feita. Né? 2 guindastes abrindo peça para acabamento, tirando, colocando, e a obra. E não tinha esse planejamento também. Sim. Então, além da falta de planejamento, tinha que ficar tinha um acabamento. Dando acabamento. Aí vai para a noite, vai para outro dia, e carreta. E aí a solução foi essa. A gente começou o trabalho. Aí a solução, a causa raiz, foi trabalhar no controle de qualidade lá atrás, fazer a conferência da forma, da armação, garantir que a peça ia sair certa e com um acabamento já bom que talvez nem algumas no final nem a gente conseguiu sem intervenção, né? Não precisava de pôr a mão, saiu da forma, podia ir para o estoque ou se quisesse podia pôr na carreta e mandar para a obra. Isso. Então a gente fez um trabalho de 1 ano na qualidade e a gente resolveu o problema da montagem. Exatamente. Que aí as obras começaram a rodar, porque não tinha esse transtorno, né, de acabamento. Então, a causa raiz pode estar longe. Pode estar longe. Pode estar longe. E às vezes a forma sua tá numa condição tão precária que nem com benzedeira vai conseguir fazer a peça ficar boa. Né?
E é isso, é complicado, que às vezes o funcionário tá lá, mas não tem jeito, salgando carne podre aqui, não tem jeito. Então tem que ter essa avaliação. E às vezes você vai montar um plano para longo prazo, porque envolve investimento, envolve... Claro. Né, você tem um estoque de peça lá que você vai ter que corrigir ele primeiro. Isso. Para depois começar a fazer de um outro jeito, né? Então, trocar pneu do avião voando, né? Tem que... Então, isso, às vezes, é uma coisa não tão rápida, mas o pessoal se comprometendo que está ali, estamos consertando o velho e mudando para o novo, que dali um tempo vai ficar legal. É isso aí. Né? Isso aqui é interessante. Ó, não é por nada não, mas nosso tempo já está acabando. Já. O porteiro já chamou ali. Porteiro. E passa rápido, né? Rapidão, o papo vai aqui, se for deixar... E nem contamos caso, né? O negócio andou, não deu tempo de contar a casa. Eu falei. Né? Não deu tempo de contar a casa. Muito tempo sem contar, até fica muito assunto. Fazer parte 2. Tem que fazer parte 1 e 2 para dar tempo de contar tudo. Eu lembro assim que, apesar da fábrica ter, né, obra 5 pessoas, às vezes uma obra, e a fábrica com 300. O risco, o acidente, às vezes acontecia mais acidente em obra. Displicência, né, bicho? Do que na fábrica, né? Então tem uns cuidados. Na obra é fatal, né? Fatal. Não tem jeito, né? Tem coisas que não adianta. Várias empresas, por exemplo, não usa capacete, né? Se você avaliar, qual que é a chance do cara ter um problema na cabeça? Se cair uma viga da Ponte Rolante, o capacete não vai servir para nada. Né? Então, até nessa definição, nessa escolha dos EPIs, elas podem facilitar ou não, né, o trabalho da pessoa. Então tem que saber, tem que escolher bem, né, cumprir, logicamente, a legislação, mas usar o equipamento adequado. Não adianta. Né? Isso é importante, não negligenciar. Né? Não negligencie, porque depois pode ser muito pior. Conhecer, antes de entrar, tá ali, não sei, cara, procura um consultor, procura alguém que conhece daquilo ali, vamos trabalhar, que às vezes a economia pode sair caro. O cara iniciar uma obra sem que um determinado carreteiro faça o percurso que vai fazer. Isso é coisa de louco, né? Entendi. Porque senão ele não sobe, ele não vira. E às vezes você tem vários caminhos. Então, o cara vai escolher qual é o melhor caminho, que fica até mais fácil você contratar esse frete, claro. Né? Às vezes para distância. Fala, não, em vez de você ir lá em São Paulo para depois ir para o Rio, você vai direto para o Rio aqui. Ó. E o preço do frete pode cair. Né? Então, volta naquele negócio. Tem que planejar. Né? E esse planejamento tem que começar na venda. Né? Você tem que saber o que você está vendendo, né? Para que realmente você ganhe dinheiro. Né? Não tem outro jeito. Não tem mais tempo não, Carlão? Ué, pode mandar aí. Manda aí mais uma aí. Ué. Ele tá querendo pleitear. Ué. Não, acho que passou voando. Você não parece que foi pouco tempo, né? Não, já tem um tempinho bom aí. Vamos marcar uma outra. Fazer a parte só de 2. caso. Só de caso. Só para poder contar os casos. Aí você vai ficar o dia inteiro contando casos aqui. Tem que fazer do Chiquinho. Vai ser um podcast dividido em 5. Tem que fazer uma minissérie de casos. Não vai ser mais podcast. No Netflix. Mas é isso aí. Ô, Mário, queria te agradecer beleza, foi pelo ótimo. Convite, cara, do papo conversa. Aí. Acho que valeu aí. Tem muita aula aí no meio, viu? O pessoal tinha que rever algumas coisas aí que tem muita informação valiosa. Tem muita gente que às vezes negligencia algumas coisas que às vezes parece que é elementar, mas às vezes não é. A gente tem muita empresa que está começando. Saindo pelo ralo, que ele não está percebendo. Não está vendo. E ele não precisa aumentar o preço, ele tem que diminuir o custo da produção dele. Boa. Otimizar o processo. E o manual tá aí, né? O conhecimento, tem muito conhecimento aí dentro. Isso é né? Isso é um dos... a parte do conhecimento, né? Mas eu acho que tem muita gente aí que dá para buscar no mercado, né? Dá para poder trazer muita coisa nova aí. A gente está com alguns projetos interessantes aí para isso também, então acho que o importante é fazer com que... Porque o pré-fabricado só vai consolidar se ele for confiável. E quanto mais pessoas
fizerem, mais empresas fizerem produtos confiáveis, mais as consultoras compram. E é bom para todo mundo. Sim. Então, disseminar o conhecimento, saber como é que faz, isso é fundamental para o mercado. Se a gente quer que ele cresça, faz parte do nosso papel, tá aí, né? Então, a gente tenta fazer esse pedacinho aí para poder ajudar o máximo que for. É isso aí. Beleza? Ó, você volta mais. Volta, você tem que me chamar. Com vergonha. É porque não me apresentou no podcast, não me apresentou no podcast. Ficou com raiva. Ficou com raiva, ficou precisando, magoado. Não fala nada de mim. Não me, você não precisa falar nada. Mas depois eu vou ter que falar não falando nada do Monod. Fizemos as abordagens aqui. Fazer uma parte técnica, mais técnica aí a gente vai... A gente vai deixar vamos deixar o link lá do acesso, quem quiser comprar. A gente vai deixar o link no negócio, contato seu, mas lá na descrição aí do podcast. Quem quiser fazer contato aí para alguma consultoria, algum trabalho. A gente está falando aí de quantos anos de pré-fabricado? Mais de 40 anos de pré-fabricado aí. Eu então 99. Não, do Mairo, pô. Estou falando só você tá com quase 30, pô. Tá louco. Eu não, eu vou fazer 20 e poucos agora, de idade. O cabelo é que caiu. Mas isso é a gravidade. Você não tem jeito. O cabelo é que cresceu pouco. Parou, normal. Você cresceu mais do que o cabelo. Normal, ele foi caindo. Ele ficou. É isso aí. Beleza. Bom, pessoal, legal. Obrigado aí pela audiência. A gente vai continuar aí com mais conteúdos. Não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo. Manda aí para seus amigos de trabalho aí, para a turma toda aí. É importante para a gente poder continuar disseminando conteúdo, né? Isso aí é fundamental para a gente. E agradecer. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Abraço.